Você já parou para pensar como é que você está gastando a sua vida? Talvez a sua vida esteja tão corrida que você não tenha tempo nem para fazer isso. Mas é importante. Importante porque a nossa vida é o que nós temos de mais valioso. Então é importante parar e pensar como é que nós estamos gastando aí a nossa vida. Este é o título da mensagem de hoje, é Como Gastar Bem a Vida. Está em Esdras, capítulo 7, do versículo 6 até o versículo 10. O texto na Nova Almeida Atualizada, versão bíblica, né? Nova Almeida Atualizada, diz assim: Ele aqui é o Esdras, era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Tudo que ele pediu antes de sair da Babilônia, onde estava cativo, né? E foi para Jerusalém. O que ele pediu, o rei deu, porque a boa mão do Senhor Deus estava com ele. Continuando a leitura, versículo 7 diz assim: Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia, onde estava cativo, no 1º dia do 1º mês, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. É um destaque aqui, né? A mão de Deus estava sobre ele. E o último versículo diz: Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. A boa mão do Senhor estava sobre ele, por quê? Como diz o versículo 10, porque ele pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, de cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. A vida passa como um sopro. Ontem éramos crianças, hoje somos adultos, ou já idosos, né? E olhamos para trás e percebemos que o tempo passou muito, mas muito rápido mesmo. É um sopro, é um vento. Esta brevidade da vida nos faz pensar como aproveitar bem nossas vidas. Este dom maravilhoso que Deus nos deu. A questão se torna ainda mais importante quando nós percebemos que, mais do que dinheiro, como alguns dizem, né? Tempo é dinheiro. Na verdade, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Assim, meus amigos, eu creio que vale a pena olhar para os exemplos de vários heróis cristãos e para o de Esdras, neste texto específico que acabamos de ler, e aprender com ele a como gastar bem a vida, este dom tão precioso aí que o nosso Deus nos deu. Esdras gastou a sua vida estudando, praticando e ensinando a palavra de Deus. Olha que maravilha. E se queremos conhecer a vontade de Deus, nós precisamos realmente conhecer a sua palavra, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Na época de Esdras ainda não havia toda a Bíblia, havia uma parte. Ele empregou a sua vida para estudar, para praticar e para divulgar esta palavra. Ela está ao nosso alcance e o Espírito Santo de Deus fala por meio dela. O próprio Deus nos ensina. Assim, um cristão precisa conhecer muito bem a Bíblia. E isso não vem de graça. Exige tempo, exige esforço, persistência, mas a compensação é garantida. Esdras fez isso e a boa mão de Deus estava sobre ele. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, mais conhecemos o plano de Deus para as nossas vidas. Isso é bom para nós, isso agrada ao Senhor também. Esdras não apenas estudava então a palavra, ele a praticava. Ele sabia que a vontade de Deus deve ser obedecida e a vontade de Deus se encontra na sua palavra. Entendo que Esdras estudava o máximo possível, né? O máximo que podia, para saber como fazer, como praticar.
Ele vivia conforme a vontade de Deus, seguia as orientações que estão na sua palavra. E, em contrapartida, Deus era com ele, como temos no versículos 6 e 9, destacando aqui a mão de Deus, a boa mão de Deus que estava sobre este personagem. Além de gastar a sua vida aprendendo e praticando a palavra de Deus, Esdras também a ensinava. E a sequência aqui é muito lógica, meus amigos. Para ensinar, é necessário aprender. Pois ensinar sem saber é pura insensatez, não dá para fazer isso. Também para ensinar, primeiro devemos praticar, pois ensino sem prática não passa de hipocrisia. Esdras estudava, praticava e ensinava a palavra de Deus. Ele sabia que seu povo precisava conhecer a verdade, tanto quanto ele, e não deixava de transmitir o ensino do Senhor que ele aprendia nas próprias Escrituras. Sim, meus amigos, como percebemos, a vida está passando rapidamente. É um sopro. Se desejamos fazer algo de concreto para o reino de Deus, devemos fazer agora. Amanhã pode ser muito tarde. Esdras gastou a sua vida, ou investiu, ou empregou a sua vida no estudo, na prática e no ensino da palavra de Deus. Olha que forma maravilhosa de gastar a vida. Isso tudo não veio a ele por acaso. Foi fruto de muito esforço. O texto diz assim, ele dispôs o coração para atingir o seu alvo. Ele dispôs o coração. Coração aí na língua hebraica é o lev. Muitas vezes se apresenta como se fosse a mente. A mente é onde passam os pensamentos. Então ele focou. Ele focou no ponto e agiu. E creio que o exemplo dele é um ótimo exemplo. É o exemplo de um homem totalmente consagrado ao Senhor. Aproveitemos bem nossas vidas, estudando, vivendo e ensinando a palavra de Deus.